Você anda guardando uma dor que ninguém percebe, não é? Essa parte silenciosa do seu coração que você nunca soube explicar. Mas e se eu te dissesse que Deus sempre viu esse lugar escondido? E se ele já tivesse preparado um caminho secreto só para te curar? Há dores que não fazem barulho. Dores que não choram para fora, mas sangram por dentro. Dores que ninguém percebe, nem mesmo as pessoas mais próximas. É aquela sensação estranha de carregar um peso que não tem nome, um cansaço que não vem do corpo, uma saudade que você não sabe de quê. E, mesmo convivendo com isso há tanto tempo, você continua se perguntando se um dia essa parte invisível da sua alma será vista, compreendida, restaurada. A verdade é que você já tentou ignorar essa dor inúmeras vezes. Tentou se ocupar, tentou ser forte, tentou convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas, no silêncio das noites mais cansadas, ela volta. Volta como uma sombra antiga, como um vento frio que entra pelas frestas da alma. E você sente. Existe uma ferida aí. Uma ferida que não apareceu de um dia para o outro. Ela se formou devagar, em camadas, acumulando pequenos machucados que ninguém soube notar. E é justamente nesse território escondido, onde nem você entra com facilidade, que Deus começa a se aproximar. Não com urgência, não com cobranças, não com perguntas difíceis. Deus chega devagar, como um sopro quente que toca a alma cansada no final de um dia longo. Ele não invade. Ele espera. Ele observa cada detalhe do seu silêncio, cada parte da sua dor que você tenta esconder até de si mesmo. É difícil acreditar nisso quando estamos acostumados a mostrar apenas a superfície. Mas Deus nunca se relaciona com a superfície. Ele enxerga o que está por trás dos sorrisos educados, das respostas rápidas, da força que você exibe porque acha que precisa. Ele vê o que ninguém vê. Suas inseguranças, seus medos, seu coração partido em pedaços pequenos demais para serem explicados. E não se assusta com nada disso. Pelo contrário, é exatamente aí que ele quer curar. Sabe aquela sensação de andar sem saber exatamente o que está procurando? Como se houvesse algo dentro de você pedindo por descanso, por colo, por luz. Esse sentimento não é vazio, é chamado. É Deus te atraindo para um lugar onde Ele pode tocar aquilo que a vida machucou. Esse lugar não é geográfico, é interno, é secreto. É onde só você e Ele cabem. E para chegar lá, Deus não te pede esforço, te pede entrega. Às vezes você acha que a cura virá quando alguém finalmente entender sua dor. Quando você encontrar alguém que olhe nos seus olhos e perceba tudo que você nunca disse. Mas a cura mais profunda não vem de pessoas. Vem de Deus. Ele é o único que alcança o fundo da sua alma. Aquele fundo que nem você sabe descrever. Ele não precisa de explicações para te cuidar. Ele te entende antes das palavras. Imagine uma trilha estreita perto do mar, iluminada por uma luz suave no final da tarde. O vento toca seu rosto com delicadeza, como quem te chama para caminhar um pouco mais devagar. A água reflete um brilho dourado, quase silencioso. É assim que Deus inicia esse caminho secreto. Sem pressa, sem barulho, apenas com presença. Uma presença que diz: eu sei onde dói. Me deixa te levar. Você não precisa saber como será esse caminho. Não precisa saber quanto tempo vai durar. Não precisa saber o que Deus fará primeiro. A única coisa necessária é permitir que Ele entre. Permitir que Ele toque. Permitir que Ele veja, porque Ele já vê, mas precisa que você pare de se esconder de si mesmo. E algo bonito começa a acontecer quando você se permite dar esse primeiro passo. A dor não some imediatamente, não se dissolve num instante. Mas ela perde a força de te dominar. A alma respira.
O coração, pela primeira vez em muito tempo, relaxa um pouco. É como se Deus colocasse uma mão quente sobre aquela ferida antiga e dissesse, sem palavras: Eu estou aqui, e desde o começo, sempre estive. Esse é o início do caminho secreto. O caminho onde Deus cura o que ninguém vê. Há dores que nunca foram nomeadas. Elas não nascem de um único acontecimento, não têm uma data específica, não carregam um motivo claro. São como sombras formadas pela soma de muitos pequenos silêncios, muitos pequenos abandonos, muitas pequenas palavras que ficaram presas na garganta. E por mais que você tente seguir em frente, essas dores se escondem em lugares profundos da alma. Nos gestos automáticos, nos medos que você não sabe explicar, na tristeza que aparece sem aviso. São dores que ninguém vê, mas Deus vê. Às vezes você lembra de certos momentos do passado e sente um aperto inexplicável. Não é saudade, não é raiva. É algo entre os dois. Uma lembrança que parece viva demais para ter ficado no passado. Uma cena que você achou que tinha superado, mas que volta como se dissesse: Ainda estou aqui. Talvez tenha sido uma palavra dura que você ouviu quando era mais novo, uma ausência que marcou, uma rejeição que não foi grande aos olhos dos outros, mas que abriu uma fenda no seu coração. Pequenas coisas, acumuladas ao longo do tempo, que se tornaram silenciosamente enormes. E Deus sabe disso. Sabe porque Ele estava lá. Não como alguém que impede toda a dor, mas como alguém que vê cada lágrima que ficou guardada. E é por isso que Ele te conduz agora, por esse caminho secreto. Ele sabe que não há cura verdadeira enquanto essas dores antigas não forem tocadas pela luz. Não a luz que expõe, mas a luz que aquece. A luz que não machuca, mas revela. A luz que não julga, mas entende. Você talvez já tenha tentado esquecer essas dores. Talvez tenha dito a si mesmo que não importa mais, que já passou, que todo mundo passa por isso. Talvez tenha se acostumado a viver com um pedaço de você sempre tenso, sempre inseguro, sempre desconfiado de algo que nem existe mais. Mas Deus sabe que não é exagero. Ele sabe que a ferida é real. Ele sabe que, mesmo que você finja força, existe dentro de você um lugar que pede cura. E é nesse ponto que algo começa a acontecer. Quando você caminha um pouco mais fundo com Deus, essas dores antigas começam a falar. Não de modo assustador, não como um grito. Elas falam como quem sempre desejou ser ouvida. Elas aparecem em pensamentos breves, em memórias esquecidas, em sensações que você não sabia de onde vinham. Isso não é retrocesso, é o início da cura. Deus não traz a dor de volta para te machucar. Ele traz para te libertar. É como caminhar por uma trilha escondida no fim da tarde, quando o sol bate nas pedras e revela detalhes que antes estavam na sombra. Você não tinha percebido a beleza dessa trilha porque caminhava rápido demais. Agora, ao diminuir o ritmo, você percebe a textura das folhas, o cheiro do vento, a luz suave que toca o chão. Assim também Deus faz com sua alma. Quando Ele te leva para esse lugar secreto, você começa a ver com mais delicadeza aquilo que antes te assustava. E é aqui que nasce uma descoberta importante. A dor antiga não é sua inimiga. Ela é um indicador. Ela aponta onde você precisa de toque divino, onde você precisa ser renovado, onde você precisa ser abraçado. Deus não espera que você esconda suas dores. Ele espera que você permita que Ele as veja, porque Ele já vê. Mas a cura acontece quando você deixa. Esse processo pode ser desconfortável, sim, porque olhar para dentro exige coragem. Mas não é uma coragem dura. É uma coragem suave,
como aquela que você sente quando caminha à beira-mar à noite, ouvindo apenas o som das ondas e percebendo que o escuro não é ameaçador quando existe uma luz dentro de você. Deus é essa luz. Ele ilumina o suficiente para que você não tenha medo. Ele te guia para que você não se perca. Ele sustenta para que você não desmorone. E enquanto essas dores começam a se revelar, você sente algo inesperado. Um alívio leve, quase imperceptível, mas real. Porque finalmente você não está mais lutando sozinho. Finalmente alguém vê você de verdade. E esse alguém é o único capaz de tocar o que ninguém mais alcança. A cura começa aqui, no reconhecimento, no abrir da alma, no permitir que Deus veja o que sempre doeu em silêncio. Esse é o caminho secreto. E você acabou de dar mais um passo nele. Há uma parte dentro de nós que teme ser vista por Deus. Não é falta de fé, não é rebeldia, é proteção. É instinto. É aquela parte do coração que aprendeu, cedo demais, que mostrar fraqueza pode doer, que falar da dor pode abrir feridas ainda mais profundas, que confiar pode trazer decepção. E por isso, mesmo quando sentimos que Deus está nos chamando para mais perto, uma parte de nós recua. Como um animal ferido que quer colo, mas não sabe se pode se aproximar. Esse movimento é silencioso, mas real. Você sente dentro de si um desejo de entregar tudo a Deus, mas ao mesmo tempo, uma força contrária te puxa para longe. A mente diz: confia. O coração responde: e se eu me machucar de novo? E entre essas duas vozes, você fica parado, dividido, imóvel. Não é que você não queira cura, é que você não sabe se consegue suportar o processo. E Deus, Ele entende. Ele não exige que você se abra de uma vez. Ele não te força a mover o que ainda está frágil. Ele apenas espera. Espera com aquela paciência que nunca encontramos em ninguém neste mundo. Espera do jeito que só um amor eterno sabe esperar. Espera porque conhece sua história, sabe onde dói, sabe por que dói. Sabe o que provocou cada camada de defesa ao redor do seu coração. E mesmo vendo tudo, ele continua ali, com ternura. É impressionante como Deus respeita nossos tempos. Ele poderia curar tudo num instante, mas não faz. Não porque não possa, mas porque sabe que cura verdadeira exige confiança. E confiança não nasce no comando, nasce no cuidado. Ele sabe que você precisa se sentir seguro antes de se sentir transformado. E por isso, ele não avança quando você recua. Ele apenas permanece, como uma luz suave que não se apaga, mesmo quando você fecha os olhos. A resistência muitas vezes vem do medo de que Deus veja demais. Medo de que ele descubra fragilidades que você mesmo evita encarar. Medo de que ele encontre pensamentos que você considera vergonhosos, emoções que você julga erradas, lembranças que tentou esconder até de si. Mas Deus não se escandaliza com sua alma. Ele não fica surpreso com sua dor. Ele não recua diante do seu medo. O que assusta você não assusta ele. O que envergonha você, ele já sabia, e ainda assim te ama profundamente. Às vezes essa resistência aparece como silêncio. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta falar com Deus, mas algo trava. Você se sente culpado, acha que está falhando espiritualmente. Mas não está. Esse silêncio não é rejeição, é proteção. É a alma tentando entender se pode confiar. E Deus está ali, ouvindo seu silêncio com a mesma atenção com que ouviria sua oração mais bonita. Há momentos em que a resistência aparece como cansaço. Você sente vontade de desistir do processo, de parar de olhar para dentro, de esconder novamente o que começou a surgir. E tudo bem. Deus não se afasta quando você se cansa. Ele não abandona o caminho porque você decidiu descansar por um tempo.
Ele apenas fica ao seu lado, como quem segura a tocha enquanto você respira. E há momentos em que a resistência aparece como dureza. Você sente raiva, frustração, impaciência. Se pergunta por que certas dores não vão embora logo. Por que Deus não age de forma mais direta? Por que Ele não retira de uma vez aquilo que pesa? Mas, mesmo nessas horas, Ele entende. Ele sabe que a raiva é só a superfície. Embaixo dela está uma alma pedindo socorro, pedindo carinho, pedindo cura. No meio de tudo isso, algo suave acontece. Mesmo resistindo, você percebe que não consegue ir embora. Não consegue se afastar totalmente de Deus. Não consegue fingir que não sente o que sente. Porque há uma parte sua, talvez pequena, talvez tímida, que sabe que somente Deus pode tocar o que precisa ser tocado. E é essa parte que te mantém no caminho. É ela que impede que você feche a porta por completo. É ela que faz você continuar voltando, mesmo com medo. E é assim que a cura começa. Não quando você está pronto, mas quando você permite que Deus se aproxime mesmo enquanto você treme. Quando você admite que precisa, mas ainda não sabe como confiar. Quando você percebe que não precisa abrir tudo de uma vez, só precisa não fugir. A resistência não é o fim. É apenas um lembrete de que a alma é sensível. E Deus cuida de almas sensíveis com mais ternura do que você imagina. Ele não te pede pressa. Ele te pede presença. E Ele estará lá, exatamente onde você conseguiu chegar hoje. Há momentos em que a vida, sem qualquer aviso, encosta exatamente na ferida que você tentou esconder por anos. Pode ser uma palavra dita sem intenção, um gesto inocente de alguém, uma lembrança que aparece de repente, uma situação que te coloca diante de algo que você acreditava ter deixado para trás. E no instante em que isso acontece, algo dentro de você se contrai. Uma dor antiga desperta, como se nunca tivesse dormido. Você pensa, mas eu já tinha superado isso. E percebe que não. Apenas tinha colocado camadas por cima. Esses momentos não são acidentes, não são punições, não são fracassos, são pontos de encontro. Deus permite que essa ferida volte à superfície não para te machucar, mas para te curar. Porque Ele sabe que só é possível sarar o que aparece. Só é possível libertar o que vem à luz. Só é possível transformar o que você permite que seja tocado. E para isso, Ele usa a própria vida, de forma suave, mas precisa, para trazer à tona aquilo que ainda precisa de cuidado. Você talvez se sinta fraco nesses instantes. Talvez ache que voltou ao começo, que está pior do que antes. Mas não está. A diferença é enorme. Antes, você carregava essa dor sozinho, sem perceber sua profundidade. Agora, você a enxerga acompanhado por Deus. Antes, você tentava se defender dela, fingindo força. Agora, você a reconhece. Antes, você tentava enterrar. Agora, você começa a compreender. É como caminhar ao entardecer por uma praia que você achava conhecer bem. O mar parece o mesmo, a areia parece a mesma, mas a luz mudou. A luz suave do fim do dia revela detalhes que passaram despercebidos sob o sol forte. Marcas, texturas, pequenas pedras escondidas. Assim é com sua alma. Deus muda a luz. E, de repente, você vê o que antes era sombra. Não para sofrer mais, mas para enfim ser tratado. Quando a vida toca nessa ferida, você sente uma mistura de emoções. Tristeza, medo, vergonha, às vezes até raiva. Você pode se perguntar, por que isso de novo? Por que agora? Mas se olhar com mais calma, perceberá que este agora não é coincidência. É o momento em que você já está mais sensível à presença de Deus. É o momento em que Ele sabe que você pode suportar olhar para essa parte de si.
É o momento em que ele já preparou o colo, não cobrança. E algo sagrado acontece aqui. A ferida que antes te machucava, agora começa a te falar. Ela mostra de onde veio, de que forma te moldou, por que você passou a reagir ao mundo da maneira que reage. Ela mostra que sua sensibilidade não é fraqueza, é consequência. Ela mostra que seus medos não são irracionais, são memórias. E Deus vê tudo isso com ternura. Ele não diz, você deveria ser mais forte. Ele diz silenciosamente, eu sei, eu estava lá. Você percebe então que essa ferida antiga não aparece para te destruir. Aparece para te libertar. Deus não expõe sua dor para te envergonhar, mas para tirar o peso que ela te causou. Ele quer te mostrar que essa parte sensível de você não é defeito. É lugar de encontro com Ele. É onde você mais sente, mas também onde você mais pode ser tocado pela graça. E enquanto você enfrenta esse momento difícil, sente algo diferente do que sentia no passado. Antes, a dor vinha acompanhada de desamparo. Agora, ela vem acompanhada de presença. Antes, você tentava fugir. Agora, por mais que doa, você permanece. Antes, você se fechava. Agora, mesmo tremendo, você deixa Deus se aproximar. Isso é maturidade espiritual. Isso é cura acontecendo. Pode ser que lágrimas venham, e Deus colhe cada uma. Pode ser que você se sinta vulnerável, e Ele te envolve com paz. Pode ser que você reabra lembranças dolorosas, e Ele assegura para que você não caia de novo. A vida toca na ferida, mas Deus toca em você. A diferença entre dor e cura está exatamente aí. E então, lentamente, você sente algo mudar. O lugar que antes ardia começa a respirar. Você não está curado completamente, mas está sendo curado. Não está forte, mas está sendo fortalecido. Não está pronto, mas está sendo preparado. E isso basta. Porque Deus não quer que você force uma cura. Ele quer que você permita que ela aconteça. O caminho secreto continua, e você acaba de atravessar uma das partes mais difíceis, mas também uma das mais transformadoras. O momento em que Deus te mostra que nada do que dói em você é invisível para Ele. Há um momento no caminho interior em que você percebe algo inevitável. Por mais que tenha tentado, por mais que tenha sido forte, por mais que tenha aprendido a sobreviver, você não consegue curar certas partes de si mesmo. Não por falta de vontade, não por falta de fé, não por falta de esforço, mas porque existem dores que não se curam com força, se curam com entrega. E essa entrega é o que Deus estava esperando desde o início. Você viveu tanto tempo tentando resolver tudo sozinho, segurando pedaços quebrados do coração, como quem tenta juntar uma jarra que caiu no chão. Você colou algumas partes, escondeu outras, empurrou várias para o fundo. E de certa forma, funcionou. Você conseguiu seguir em frente, conseguiu cumprir suas responsabilidades, conseguiu sorrir mesmo com a alma pesada. Mas seguir não é o mesmo que sarar. E Deus sabe disso. A certa altura, você começa a sentir que algo dentro de você pede pausa. Não aquela pausa de descanso físico, mas uma pausa da luta interna constante. Uma pausa do esforço de fingir que está tudo bem. Uma pausa do medo de olhar para dentro. E é nesse ponto, quando finalmente para de correr, que você ouve mais nitidamente o convite silencioso de Deus. Deixa eu cuidar do que você não consegue. Esse convite no começo machuca o orgulho, porque admitir que não pode se curar sozinho parece um tipo de fraqueza, parece derrota, parece rendição. Mas com o tempo você percebe que não é nada disso. É libertação. É como tirar uma mochila pesada das costas. É como admitir que é humano. E que ser humano não é falhar, é permitir-se ser cuidado. Quando você diz a Deus pela primeira vez com sinceridade profunda,
"eu não consigo", algo muda no ar da alma. Não é vergonha, é alívio. Não é fim, é começo. Deus nunca pediu que você fosse suficiente. Ele pediu que você fosse verdadeiro. E a verdade é que dentro de você existem feridas que só a presença dele alcança. A partir desse momento, o coração fica mais suave. Não mais duro como antes, não mais escondido, não mais blindado. Você começa a permitir que Deus entre em lugares que você sempre evitou. Lugares sensíveis, frágeis, cheios de memórias silenciosas. E ele entra com uma delicadeza que chega a surpreender. Ele não toca como quem pressiona. Ele toca como quem compreende. Ele não abre feridas como quem examina. Ele abre como quem cura. Imagine caminhar por uma trilha à beira-mar, sabendo que em algum ponto dela você vai encontrar algo que deixou para trás anos atrás. O vento é quente, o céu dourado, o mar tranquilo, e Deus caminha ao seu lado. Você sabe que vai lembrar de algo doloroso, mas sabe também que não vai lembrar sozinho. Essa presença muda tudo. A dor deixa de ser ameaça. Ela se transforma em diálogo. Nesse diálogo, você percebe verdades que evitava. Talvez você tenha tentado ser forte demais por tempo demais. Talvez tenha aprendido a não pedir ajuda. Talvez tenha achado que Deus só queria ver suas partes bonitas. Mas ele sempre esteve mais interessado no que você esconderia até de si mesmo. E quando você mostra essa parte, mesmo tremendo, Deus faz algo extraordinário. Ele não te corrige, ele te acolhe. E é aí que a cura começa a te acontecer de verdade. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não como um evento rápido, mas como um processo, suave, contínuo, profundo. Você sente pela primeira vez que não precisa resolver tudo, que não precisa saber tudo, que não precisa carregar tudo. Porque Deus está carregando você. A admissão da sua incapacidade não te diminui. Te liberta do peso que te esmagava. Te coloca exatamente no lugar onde Deus pode agir. Você entrega o pedaço quebrado e ele começa a reconstruir. Você solta o medo e ele coloca paz. Você abre a dor e ele coloca luz. E essa luz, mesmo suave, já transforma a forma como você respira. Já muda o jeito como você se olha. Já suaviza o que antes era duro. Porque Deus não te cura forçando. Ele te cura iluminando. E agora, você está finalmente permitindo que essa luz entre. O caminho secreto continua. E você acaba de dar um dos passos mais preciosos. Admitir que não pode se curar sozinho. E permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Há um instante na jornada interior em que você começa a perceber algo profundamente consolador. Deus nunca ignorou a sua dor. Nunca. Nem quando você acreditava que Ele estava distante, nem quando pensava que falhava espiritualmente, nem quando tentava esconder seus sentimentos até de si mesmo. Ele estava ali, não apenas como espectador, mas como alguém que segurava sua história com delicadeza, sem deixar nenhum fragmento cair no esquecimento. E esse entendimento muda tudo dentro de você. Até aqui, você caminhou entre memórias difíceis, resistências, descobertas e lágrimas silenciosas. Mas agora, pela primeira vez, surge uma luz diferente. Não a luz que expõe, mas a luz que revela. É a luz suave que Deus usa para te mostrar que Ele sempre viu o que ninguém viu. Sempre sentiu o que você não conseguia expressar. Sempre carregou o que você não tinha força para carregar. Ele não chegou agora. Ele sempre esteve. Às vezes você pensa no passado e se pergunta: por que eu tive que passar por aquilo? E a resposta, embora não venha imediatamente em palavras, chega como uma sensação profunda. Você nunca passou sozinho. Aquele momento específico em que você acreditou que ia desabar. Deus estava segurando você.
Aquele dia em que você não entendia por que doía tanto, ele estava respirando com você. Aquele período em que todo mundo achava que você estava bem, ele via o que estava por trás do sorriso. Nada passou despercebido pelo olhar dele. É aqui, nesse ponto da jornada, que a alma começa a amolecer de verdade. Você se lembra de situações antigas que pareciam insuportáveis, mas que, de alguma forma, não te destruíram. E entende que essa, alguma forma, não era acaso, era Deus. Ele foi a força misteriosa que te fez continuar quando sua própria força acabou. Foi a calma inesperada que chegava quando sua mente estava em caos. Foi a mão invisível que te sustentou enquanto você achava que caminhava sozinho. Imagine uma cena simples. Você andando por um caminho estreito à beira-mar, enquanto o vento quente toca o rosto e as ondas sussurram uma melodia que acalma até a parte mais ansiosa da alma. Você olha para trás e vê apenas suas pegadas na areia. Mas algo dentro de você sabe. Houve momentos em que alguém caminhou por você. Nos trechos mais difíceis, foi Deus quem deixou as marcas no chão. Você apenas descansou nos braços dele. É justamente isso que ele começa a te mostrar agora. Ele te revela, de maneira suave, delicada, quase imperceptível, que esteve presente em cada lágrima que você engoliu, em cada medo que você não contou, em cada silêncio que ninguém entendeu. Essa revelação não vem como choque, ela vem como abraço, como aquela brisa leve que entra pela janela quando o ar da casa está pesado demais. Deus te mostra a verdade com bondade. Eu estive lá, sempre estive. E algo profundo acontece dentro de você quando essa verdade chega. A dor perde o poder de te acusar. Antes, você olhava para suas feridas como sinal de fraqueza. Agora, começa a vê-las como lugares onde Deus te tocou de modo mais íntimo. Antes, você se envergonhava da sua sensibilidade. Agora, entende que sua sensibilidade foi a porta por onde Deus te encontrou tantas vezes. Antes, você tentava apagar memórias. Agora, começa a vê-las sob outra luz, a luz da presença. E essa presença vai desfazendo, aos poucos, as narrativas duras que você carregava. Deus te mostra que você não falhou tanto quanto acreditava, que você não deveria ter sido mais forte. Você foi forte demais, por tempo demais. Que você não estava sozinho, você estava protegido. Ele te mostra que a dor que você viveu não foi sinal de abandono, mas parte de uma história que ele mesmo estava conduzindo para te tornar mais profundo, mais sensível, mais capaz de amar. Essa revelação não cura tudo de uma vez, mas cura algo essencial, a imagem que você tinha de si mesmo. Você deixa de se ver como ferido sem esperança e começa a se ver como alguém sendo restaurado com propósito. E essa restauração é tão suave quanto o toque de Deus, sem pressa, sem ruído, sem violência. Apenas amor entrando onde antes só havia silêncio. Quando você percebe que Deus nunca abandonou sua dor, nasce dentro de você um descanso novo. Não é euforia, não é alívio momentâneo. É paz. Uma paz que diz, sem palavras, você não estava só, nunca esteve e nunca estará. Esse é um dos momentos mais sagrados do caminho secreto, quando a alma, enfim, acredita que Deus sempre viu e sempre cuidou do que ninguém mais via. Há uma etapa da cura interior que é, ao mesmo tempo, a mais delicada e a mais transformadora. O momento em que Deus toca exatamente o lugar que você mais temia olhar. Aquele ponto que você sempre considerou demais, imperdoável, sensível demais, frágil demais, vergonhoso demais. É a parte da alma onde você guarda memórias que parecem vivas, emoções que nunca envelhecem, marcas que não desapareceram com o tempo. E por muito tempo, você acreditou que não deveria mexer nisso.
deixou essa parte num canto, como se fosse um quarto escuro dentro de casa que você evita abrir. Mas Deus não ignora quartos fechados. Ele também não arromba portas. Ele apenas se aproxima com a mesma suavidade com que o vento chega ao mover as cortinas de uma casa iluminada ao pôr do sol. Ele espera você destrancar. Espera você respirar fundo. Espera você dizer, mesmo baixinho, eu tenho medo. E quando você finalmente admite esse medo, Deus entra, não como juiz, mas como cura. É impressionante como ele toca justamente o que você esconde. Não para expor, não para te envergonhar, mas para liberar. Porque aquilo que você teme olhar é exatamente o que te prende. É aquilo que molda silenciosamente seus passos, suas relações, suas escolhas, seus medos. São memórias que você não percebe mais conscientemente, mas que ainda tiram força do seu coração todos os dias. E então, Deus começa a agir onde ninguém mais consegue. Ele ilumina sua dor como quem segura uma lamparina no escuro. Não para mostrar feiura, mas para mostrar verdade. A verdade de que você não é definido por esse lugar ferido. A verdade de que essa parte de você merece carinho, não rejeição. A verdade de que Deus sempre planejou tocar ali. E não para destruir, mas para restaurar. Talvez nesse momento você perceba lembranças antigas que doem, sim, mas doem de um jeito diferente. Elas não te dominam, não te engolem, não te aterrorizam. É como olhar para algo distante, mas ainda significativo. Você não está mais sozinho diante delas. Deus está com você, como quem segura a sua mão enquanto você encara aquilo que antes te paralisava. E ele diz com silêncio cheio de significado: eu sei o que aconteceu, eu vi, eu senti com você. Não há frase mais libertadora do que essa. Mesmo quando não é ouvida com palavras, mas com o Espírito. Porque pela primeira vez, a dor que era só sua se torna compartilhada. Deus se inclina sobre o lugar onde você se quebrou e, com ternura, começa a juntar as partes que você tentou esconder até de si. Você percebe agora que não precisa mais fugir dessa dor. Não precisa mais colocá-la sob tapetes internos. Não precisa fingir que ela não existe. Porque existe alguém que olha para ela sem medo. E quando ele olha sem medo, você também começa a olhar com menos medo. É assim que a cura entra. Não quando você força, mas quando você permite que Deus veja com você. E nesse processo, algo surpreendente acontece. A vergonha começa a perder o peso. A culpa começa a desaparecer. A narrativa dura que você contava a si mesmo começa a ser reescrita pela própria mão de Deus. Ele te mostra que, naquele momento que você sempre considerou sua maior queda, Ele estava preparando sua maior restauração. Ele te mostra que aquilo que você chamou de fraqueza, Ele vê como sensibilidade. Aquilo que você viu como falha, Ele vê como oportunidade de amar você ainda mais profundamente. É como estar diante do mar ao final da tarde. O horizonte tingido de dourado, a brisa quente, as ondas indo e vindo com um ritmo tranquilo. Você sente que esse cenário por si só cura. Mas agora você entende, não é o mar que cura. É Deus que te encontra ali. É a presença dele que transforma lugares escuros da alma em paisagens iluminadas. E enquanto ele toca a sua ferida mais profunda, você percebe algo inesperado. Aquele lugar que antes doía, agora começa a ser fonte de sensibilidade nova, de compaixão, de maturidade, de força. Deus não só cura, Ele transforma. O que antes era sombra vira claridade. O que antes era peso vira sabedoria. O que antes era trauma vira testemunho de amor. E assim você entende, talvez pela primeira vez, que não há parte sua que seja grande demais, feia demais ou profunda demais para o toque de Deus. Ele entrou no seu lugar mais secreto.
e entrou com amor. E onde Deus entra com amor, nada permanece igual. Há um momento inevitável no caminho da cura. A vida, de repente, te coloca diante exatamente da situação que um dia te feriu. Não como punição, não como repetição cruel, mas como confirmação. Como se o céu dissesse: agora você vai ver o que mudou dentro de você. A mesma circunstância que antes te paralisava aparece de novo, mas você já não é mais o mesmo. A ferida existe, sim, mas não manda mais. A dor ainda ecoa, mas não dirige mais seus passos. Algo profundo foi tocado, reorganizado, transformado, e agora você é convidado a caminhar com essa versão nova de si mesmo. O curioso é que essa prova não parece prova. Às vezes é só uma frase que lembra outra do passado. Às vezes é uma situação que antes despertaria pânico. Às vezes é alguém que toca numa memória antiga. Antes, essas coisas te colocariam em alerta. Agora você sente o impacto, mas algo muda. Não é a ausência do sentimento, é a presença da graça. Você sente a emoção chegando, mas percebe que ela não te domina como antes. Ela passa por você, mas não te arrasta, e isso por si só já é sinal de cura. É como caminhar novamente por uma praia onde um dia você caiu. Você lembra do lugar exato, lembra do susto, lembra da água fria que te envolveu. Mas hoje, quando passa pelo mesmo trecho, você pisa diferente. O chão parece mais firme, o vento parece mais leve. O mar, que antes parecia uma ameaça, agora soa como companhia. A paisagem não mudou, você mudou. E a vida te traz de volta ao mesmo lugar para que você veja isso. A ferida antiga tenta se manifestar, claro. Ela sussurra: e se tudo se repetir? Mas antes que você acredite nesse sussurro, uma outra voz, suave, mas firme, se levanta dentro de você. Eu estou aqui. É Deus. Sempre foi. Mas agora você escuta. Agora você reconhece. Agora você permite que ele fale antes do medo. Isso é cura. Não o desaparecimento da dor, mas a capacidade de ouvi-lo acima dela. E então, você percebe que o que antes te derrubava, agora apenas te toca. A diferença é enorme. Antes você reagia com desespero. Agora reage com consciência. Antes você se fechava. Agora respira. Antes você tentava fugir. Agora permanece. Não porque ficou insensível, mas porque ficou mais forte por dentro. Não pela sua força, mas pela presença dele. Nesse momento, você começa a enxergar o caráter de Deus de maneira nova. Ele não te curou para te afastar da vida. Ele te curou para te devolver a vida. Para te devolver ao mundo, às relações, aos caminhos que antes pareciam perigosos demais. Ele não te protege através de muros, mas através de maturidade. E essa maturidade espiritual é suave, silenciosa, quase imperceptível para quem está de fora, mas poderosa demais para quem vive por dentro. A situação difícil se desenrola diante de você, mas seu coração está diferente. Ele bate mais lento, ele respira mais fundo, ele confia um pouco mais. Você percebe que não precisa mais reagir como antes, que não precisa se defender com tanta força, que não precisa prever o pior. Há uma luz dentro de você. Uma luz que Deus acendeu no ponto exato onde a dor te feriu. E essa luz ilumina o momento presente de um jeito que você nunca conheceu. Talvez você ainda sinta um nó na garganta, mas ele não controla você. Talvez você ainda sinta um frio leve na barriga, mas ele não te afasta do caminho. Talvez você ainda lembre de passado, mas o passado não dita mais seu futuro. E é exatamente isso que Deus queria te mostrar. O que te marcou não te define. O que te feriu não te aprisiona. O que te machucou não tem mais poder sobre quem você está se tornando.
A vida prova a cura justamente para que você veja o que Deus fez. Não para que você volte a sofrer, mas para que você perceba o quanto cresceu. É uma espécie de espelho espiritual. A situação volta, mas você não volta a ser quem era. Você permanece. Você continua. Você responde com mais paz, mais paciência, mais clareza. Não porque aprendeu técnicas, mas porque Deus transformou a raiz. E ao final dessa experiência, você sente algo inesperado: gratidão. Gratidão não pela dor, mas pelo caminho. Gratidão não pelo passado, mas pelo amor que te sustentou nele. Gratidão por perceber que Deus não apenas curou a ferida. Ele te fez florescer exatamente onde você um dia caiu. O caminho secreto segue. E agora você sabe, a vida pode tocar no que doeu, mas Deus já tocou primeiro. Há um momento no caminho secreto da cura em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é um momento de euforia, não é explosão emocional, não é um milagre visível a olho nu. É algo mais profundo, mais sutil, mais verdadeiro. Você percebe que está sendo reconstruído. Não de fora para dentro, como tantas vezes tentou fazer, mas de dentro para fora, onde só Deus consegue tocar. É curioso como essa percepção não chega por palavras. Ela chega por sensação. Você começa a notar que responde à vida de um jeito diferente. Começa a perceber que sua alma, antes sempre tensa, agora descansa com mais facilidade. Que o medo, antes sempre tão rápido, agora demora mais para aparecer. Que a ansiedade, antes constante, agora tem pausas. É como se Deus tivesse colocado novas vigas dentro de você. Vigas de quietude, de coragem suave, de amor próprio restaurado. Pela primeira vez em muito tempo, você sente um tipo de paz que não depende do que está acontecendo à sua volta. Não é paz porque tudo está bem. É paz porque você está bem com Deus. Porque você está a caminhar com Ele ao ritmo dele. Porque você não está mais tentando carregar o que pertence só a Ele. E essa mudança é tão discreta que, se alguém te perguntasse o que aconteceu, você talvez não soubesse explicar. Mas sabe que algo aconteceu. Você pensa nas dores antigas, naquelas que te acompanharam por anos, e percebe que agora elas parecem mais distantes. Não porque desapareceram completamente, mas porque perderam o lugar central dentro de você. Onde antes havia dor, agora há espaço. Onde antes havia peso, agora há respiro. Onde antes havia ferida aberta, agora há cicatriz. Uma cicatriz que não te envergonha, mas te lembra do quanto Deus foi fiel. E é aqui que a reconstrução divina se torna mais clara. Você começa a ver beleza onde antes só via dor. Começa a entender que algumas coisas não eram crueldade do destino, mas pontos de partida. Você percebe que sua sensibilidade, que antes parecia fraqueza, é agora uma força espiritual. Porque sentir profundamente também significa amar profundamente. Significa perceber sinais que outros ignoram. Significa ouvir Deus em nuances que o mundo não escuta. É como caminhar novamente por uma trilha costeira ao final da tarde. A luz suave toca a água. O vento traz um cheiro de sal misturado com calor, e você percebe que está vendo a mesma paisagem, mas com olhos diferentes. A trilha não mudou. O mar não mudou. A luz não mudou. Quem mudou foi você. A vida por fora pode continuar igual, mas sua alma não é mais a mesma. A reconstrução que Deus faz é silenciosa, mas é sólida. Ele não troca apenas seus pensamentos. Ele muda a forma como você percebe o mundo. Ele não cura apenas suas emoções. Ele fortalece seus alicerces. Ele não apaga o passado. Ele o resignifica. Ele não transforma você na pessoa que você achava que precisava ser. Ele te revela a pessoa que você sempre foi, mas estava escondida sob camadas de dor. É nesse ponto que algo precioso acontece.
você começa a confiar mais facilmente. Não uma confiança cega, não uma confiança impulsiva, mas uma confiança tranquila. Uma confiança que nasce do reconhecimento de que Deus esteve presente em cada fase, em cada queda, em cada silêncio. Você percebe que Ele não te abandonou nos seus piores dias, e isso cria uma confiança que nenhum futuro pode abalar. A reconstrução também te dá uma nova forma de ver os outros. Você passa a ter mais compaixão, porque entende o que é sofrer silenciosamente. Passa a ter mais paciência, porque sabe que cada pessoa carrega dores invisíveis. Passa a julgar menos, porque aprendeu que ninguém é só o que mostra. E, ao mesmo tempo, passa a se proteger melhor, não por dureza, mas por maturidade. A cura te torna mais leve, mas não mais ingênuo. E talvez pela primeira vez você se olha com carinho. Você vê sua própria história com menos crítica e mais amor. Percebe que sobreviveu a coisas que poderiam ter quebrado você, mas Deus te segurou. Percebe que caminhou por trevas, mas Deus colocou pequenas luzes ao longo do caminho. Percebe que, mesmo quando não sentia nada, Ele estava reconstruindo você no profundo. Essa reconstrução é o milagre mais silencioso e também o mais real. E a alma, ao perceber isso, finalmente respira com gratidão. Há um momento no caminho secreto da cura em que você percebe que algo terminou. Não como quem fecha uma porta com força, mas como quem vê o sol baixar lentamente no horizonte e entende com suavidade que o dia mudou. Não é um final abrupto, não é uma conclusão dramática, não é um pronto, acabou. É um fim em paz. Aquele tipo de fim que só chega quando Deus já fez por dentro tudo o que precisava ser feito. E então algo começa. Você volta ao mundo. Não como quem era antes, mas como quem foi restaurado no silêncio. Esse retorno é diferente de tudo que você já viveu. Porque pela primeira vez em muito tempo, você não volta carregando pesos invisíveis. Não volta escondendo feridas. Não volta fingindo força. Você volta inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Você volta sabendo que existe dentro de você um espaço que ninguém pode tocar além de Deus. Um espaço de calma, de luz suave, de ternura, de entendimento. Um espaço onde Ele habita e onde você sempre pode descansar. Quando você volta ao mundo depois de um processo profundo de cura, você o enxerga com outros olhos. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque seu olhar ficou mais leve. Situações que antes te esmagavam agora parecem menores. Palavras que antes te feriam, agora não encontram mais a mesma abertura. Medos que antes te paralisavam, agora passam como vento. E isso não é insensibilidade. É liberdade. É o resultado de Deus ter tocado exatamente onde você mais precisava. Você se percebe sendo mais gentil consigo mesmo. De repente, você já não se cobra por coisas pequenas. Já não trata seus erros como condenações. Já não exige de si uma força sobre-humana. Você aprendeu a ouvir seus limites, a respeitar suas emoções, a descansar quando precisa. Isso não é egoísmo, é sabedoria espiritual. Porque quem foi curado por Deus aprende a se cuidar como Deus cuida, sem dureza, sem pressa, sem culpa. E ao mesmo tempo, você percebe que o amor mudou dentro de você. Você se torna mais compreensivo com os outros, porque agora sabe o que é carregar dores invisíveis. Torna-se mais paciente, porque entende que cada pessoa está em um ponto diferente do seu próprio caminho secreto. Torna-se mais compassivo, porque a cura te ensinou a sentir de forma mais profunda, mas sem se afogar. A ferida transformada se torna fonte de ternura, não de medo. Ao retornar ao mundo, você descobre que a luz de Deus agora te acompanha de uma forma que antes você não reconhecia. Não é uma luz que brilha para fora,
mas uma luz que aquece de dentro. Uma luz que te guia silenciosamente, como brisa no final da tarde, como passos invisíveis na areia que seguem à sua frente. É a luz que Deus acendeu exatamente no ponto onde a dor um dia te feriu. E essa luz se tornou direção. Você também percebe que seu relacionamento com Deus mudou para sempre. Ele já não é apenas aquele a quem você pede ajuda quando a dor aperta. Ele é presença diária, suave, constante. Ele é o amigo silencioso que caminha com você pela praia, o consolo que chega antes da lágrima, a força que se esconde atrás da sua respiração. Ele é o lar, o lugar ao qual você sempre retorna, e o lugar de onde agora você vive. E à medida que você volta aos seus dias, às suas decisões, aos seus relacionamentos, algo muito profundo se estabelece. Você não tem medo de sentir, não tem medo de ser sensível, não tem medo de ser vulnerável, porque descobriu que vulnerabilidade não é porta para a dor, é porta para Deus. Ele entrou pelos seus lugares mais frágeis e transformou tudo. Agora, esses lugares não te assustam. Eles te lembram de quem te curou. E então, finalmente você percebe: o caminho secreto onde Deus cura o que ninguém vê não termina em você. Ele termina em amor, em vida, em presença. Ele te devolve ao mundo com um coração restaurado para que você viva com mais profundidade, com mais compaixão, com mais verdade. Para que você veja Deus nas pequenas coisas, na luz dourada da manhã, no vento suave no rosto, no silêncio cheio de sentido, no passo que você dá sem medo. Você volta ao mundo, mas não volta sozinho. Volta com Deus caminhando ao seu lado. Volta com Deus habitando dentro de você. Volta sabendo que tudo o que era escondido foi visto e curado pelo único que podia. E esse é o verdadeiro final da história. Não o fim da dor, mas o início de uma vida onde Deus toca até o que ninguém vê.